Olá você, amigos da Band, no ar mais um DNA, trazendo gente que faz e acontece, mas sobretudo que faz de dentro para fora. Hoje você vai conhecer o nono dos 11 filhos do senhor Arci e dona Anice e o neto predileto, a dona Lia. Vindo do interior, aos 12 anos, pediu ao pai para trabalhar e começou a vida aplicando injeção na farmácia de Itabira. Trabalhou também carregando malas em um hotel da cidade. Cresceu, um rapaz sensível, discreto e doce. Estudou comunicação na PUC Minas e se tornou um dos mais influentes executivos da indústria automobilística mundial. Estou falando de Marco Antônio Lage, diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade da Fiat Chrysler Automóveis para a América Latina. Boa noite, Marco. Tudo bem? Boa noite, de Itabira para o mundo, é isso? É, mais ou menos. Terra de Drummond, né? Uma terra querida, uma terra de Drummond, uma terra especial, né? Não por ser só minha, mas é uma cidade incrível que precisa ser melhor estruturada, naturalmente, mas divulgada já é a minha essência, assim, sem dúvida, a minha essência. Tá? Está lá o meu umbigo enterrado. Ô Marco, você é conhecido como um dos maiores contadores de história aí do automobilismo mundial. Mas falar de você é difícil? Você tem alguma dificuldade? Como é que é isso aí? Não, é pouco frequente, assim, né? Publicamente, no tete-a-tete. Mas é sempre difícil falar de nós mesmos, né? É muito mais fácil falar do trabalho, falar das atividades, né? Mas também é um orgulho. Acho que hoje eu posso falar sobre a minha trajetória e sobre a minha pessoa com orgulho. E ela começou em Itabira. Como é que foi essa infância? Como é que foi essa história? Eu tive uma infância riquíssima, Paulo, porque ela foi até os 9 anos na fazenda, né? Cresci numa fazenda. Tem foto ali, vamos começar ali, Luciano. Aí o papai. Eu o papai, Eu fui numa fazenda centenária, uma fazenda do século XVIII, que meu pai adquiriu quando eu tinha 2 anos de idade. E foi nessa fazenda que eu cresci, assim, com grande liberdade. Com quantos irmãos? Repetindo? Com mais 10 irmãos. Eu sou o nono de 11 filhos, né? E aí? Então é uma grande farra. Aqui, são eles aqui. São eles aí, são 6 meninas. Quantas mulheres ali estão? 6 mulheres e 5 homens. Tá. Então fala dessa relação aí, como é que foi? Não, uma grande confusão, né? Você imagina um casarão do século XVIII, não é uma das fazendas mais antigas de Minas Gerais. Nós vivemos ali com 11 crianças brincando e azucrinando aquela casa grande o dia todo. Você estava no meio, você o que era? Eu era o nono, então era o nono e o caçula dos homens, né? Obrigado. Então eu tinha muita gente para puxar a minha orelha. Tinha carrinho lá de madeira para você brincar, puxar? Nós inventávamos todos os Como é que era o carrinho? Será que começou o seu filme ali? Não, começou ali. Ali era a criatividade, começou ali porque eu gosto de trabalhar com criatividade, hoje criando com histórias, né? Fez carrinho lá? Fiz carrinho, fazíamos com todos os objetos que encontrava pela frente, ali virava brinquedo. As frutas viravam animais, né? E os carrinhos eram confeccionados por nós mesmos, era uma coisa incrível. Rolimã não tinha asfalto lá? Só mais tarde, mas não tinha asfalto. Carrinho de madeira, caminhãozinho? Carrinho de madeira, carrinho de rolimã, mas com rodas de borracha, né? E na hora de ir para a escola, você ia puxando um carrinho desse ou ia dentro do carrinho? Às vezes até de bicicleta, naquela época quilômetros? Tinha, era 1 quilômetro. 1 quilômetro de caminhada ou, mais tarde, uma bicicleta foi utilizada também, né? E nesse contexto da família que você estava falando, como é que era? Seus pais eram rígidos? Parece que seu pai era um coronelzão. Assim, meu pai era muito rígido. Minha mãe era muito mais maleável, era ali um equilíbrio absoluto. Meu pai já tinha um temperamento muito mais rigoroso, mais rígido, os valores muito mais definidos, assim. Uma chicotada lá? Várias. Várias. Era com tala? Várias, com correia. Morávamos numa fazenda, então os chicotes eram de fácil acesso. Bem, mas tinha alguém que amenizava um pouquinho aí, que era uma contadora de história. Não, sua mãe também. Sim. Fala dela e da avó, que era contadora de história, não é isso? Minha avó, sim, morava também em uma outra fazenda. Minha avó era uma contadora de histórias, era uma pessoa que me inspirou muito em termos de história, sim. Acho que o jornalismo e o interesse pela literatura veio dela, né? E por escrever, começava a escrever, inventar histórias, essa inventividade veio muito da minha avó.
causos, né, por aí, tudo. Causos. A mãe, eu te cortei ali, a mãe como é que era? Era A minha mãe é uma doçura? serenidade, uma mulher de rara beleza em todos os aspectos, né? Viva, ela ainda vive, vai quase 85 anos. E Seus pais são vivos? o meu pai não. Não. Meu pai já faleceu há 11 anos, meus avós há mais tempo. E a minha mãe sobrevive bem, vive bem, ainda na fazenda, ainda mora lá nessa fazenda antiga, não é? Então você vai sempre lá em Itabira, né? Vou sempre. A família está toda lá. Tá. Né? E você começou a trabalhar cedo. Primeiro na escola, só uma passando ali. Na escola, você foi bagunceiro? Você perturbava? Não, como é pelo que era? contrário, eu era muito aplicado. Era? Eu tinha, Já lá? eu tinha meu irmão, eu tinha um irmão que era o bagunceiro, o Mor. Este estudava um ano sempre, Aí ia um ano todo na minha mundo para a frente. escola, assim como é que era? Tinha um ônibus para levar? Não, era todo mundo. Uma Kombi? Aí você alternava os horários, né? Porque uma escadinha de filhos, né? Mas com esse meu irmão mais velho, um ano mais velho, que depois veio estudar economia em Belo Horizonte, ele era o bagunceiro Mor. Ele estava Então ele arrumava as brigas para depois eu era o contemporizar. Caxias. Eu era mais concentrado, vamos dizer assim. E daí para o trabalho, né? A produção passou aqui. Farmácia, né? Com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. Daí foi para onde? Foi para o... 12 anos eu fui em Itabira, eu fui trabalhar numa farmácia, tradicional farmácia, com balcão, né? Ser balconista de farmácia e, claro, eu não fiquei nisso, né? O meu interesse, a curiosidade era grande. Aplicava injeção. E eu ali, 3 meses depois do emprego, eu já aprendi a aplicar injeção e comecei a aplicar injeção na comunidade que frequentava a farmácia. E nos finais de semana, como eu descobri que às vezes eu ia durante a semana aplicar injeção em velhos moribundos que não podiam sair de casa mais, nos finais de semana eu comecei a fazer isso voluntariamente aos 12 anos. Que bacana. Né? Então, muitas vezes eu fui até o final, até o último fio, com vários idosos desses que eu ia diariamente aplicar injeção. E daí para o hotel? O hotel foi um empreendimento que o meu pai, na época, participou. Eu trabalhava na farmácia e aí o sócio do meu pai me disse, olha, seu pai está participando desse empreendimento, vem trabalhar conosco, se tem alguém da família aqui. Mas aí eu já tinha 15 anos, não é? E aí fui trabalhando para ganhar mais e já tinha uma experiência na farmácia, já tinha chegado ao teto. Né? Mas lá você não aplicava injeção, você carregava mala? Chegou a carregar mala mesmo? Eu cheguei, fazia tudo, né? Com 15 anos eu fazia tudo, mas eram serviços administrativos. Mas era muito bacana porque eu passei a ter ali contato com viajantes de todos os gêneros, não é? Eram viajantes em busca de quê? Vamos situar? Em busca... Da Itabira, o que era? Não era minério, era? Minério de ferro. Já era? Não, minério de Itabira foi o berço da Vale. Mais de 70 anos, há 70 anos explorando minério de ferro em Itabira. Mas era o principal hotel da cidade. Bacana, e ali, hotel. Bacana, era o Hotel Europa, né? Era o principal hotel da cidade. E naquele tempo, e era interessante que os artistas, vinham empresários, né? Aí você eu tinha uma diversidade de pessoas e de contatos que me deu ali também, mais uma vez, a curiosidade me levava a entender um pouco, a querer entender um pouco mais esse mundo, esse universo que não estava ao meu alcance naquele momento. Aí você deu um pulo daí para Belo Horizonte já, para estudar comunicação? Você fez um cursinho fiquei antes? Até os 17 anos em Itabira. Né? E nesse tempo eu sempre trabalhei, eu fui estudar música na banda Euterpe, na banda de música. Que legal. Né? Joguei futebol no Juvenil do Valério, piston. Piston. O trompete. E jogava? E jogava futebol no Juvenil do Valério ainda. Trabalhava, estudava, jogava futebol e frequentava a banda Teatro você fez também? Fiz teatro mais tarde. Fiz teatro no Teatro Universitário em Belo Horizonte. Aqui? Hein? Aqui foi um resgate dos meus conhecimentos teatrais. Aqui, na verdade, já como profissional da Fiat, como responsável de comunicação. Foi num projeto, não vamos falar para frente, não é isso? Não, isso nem foi um projeto, isso foi um lançamento do Doblô.
No lançamento do Oblô, nós criamos um grande evento de lançamento para a família, né? Lançando e posicionando um carro para a família. E nós montamos, com Marcos Frota na época, montamos um circo, porque os convidados todos levaram seus filhos e netos. E eu fui o palhaço desse circo. Eu resgatei, então, sem me desvendar. Falei, olha, se der tudo certo, eu me desvendo e revelo para todos. E aqui? Aqui também foi a minha veia de cantor, né? Esse é o espetáculo. Esse eu vi. Onde foi? Foi lá no Teatro Bradesco. Esse eu vi. Esse foi mais recente. Foi recente, o espetáculo comemorando 10 anos do projeto social Árvore da Vida, com um musical baseado no livro que eu lancei, que eu escrevi, O Mundo Pode Ser Melhor, e aí é o espetáculo do outro lado. E como eu canto e sempre frequento lá a comunidade do Jardim Teresópolis e tenho um núcleo de música e trabalho canto social muito bacana que a gente vai falar. Eu canto muito com os meninos lá e eles pediram que eu cantasse pelo menos uma música ao final do espetáculo. Aqui, só um pouquinho na comunicação, na PUC, né? Que eu fui quase seu colega lá. Você entrou na PUC e saiu quando? Na comunicação, 88, né? Metade de 88. Sentava naquela escadinha ali, ficava ali batendo? Eu sentava nas escadinhas do fundo, a escadinha da frente, nos laboratórios. Aí você aprendeu a fazer jornalismo, você falou que no laboratório você foi monitor até a... Aprendi muito, porque eu acho que o meu período de universidade foi, eu diria, da minha formação acadêmica foi o melhor porque eu passei e realmente o fato de ter sido monitor passava o dia todo. Aqui Itabira? Essa é uma foto que foi até utilizada no livro, que aqui é o Jardim Teresópolis. Tá. Essa que é a unidade em frente à Fiat. Nós idealizamos o projeto Árvore da Vida, penso eu, um legado para aquela comunidade. Então, essa é a comunidade em frente à Fiat, às margens da Fernão Dias. Tá. Dando sequência aqui, a sua família te considera uma pessoa sensível, doce, amável. Isso é o berço, é o seu DNA? O algodão entre cristais. Oh, que bacana. E isso, de que forma que isso você levou desse berço para as suas relações, a sua faculdade, não vão chegar no trabalho aí já? Né? Eu acho a questão do berço é fundamental hoje, você não acha, não? É fundamental. Educação, o DNA, né, até para pegar o gancho do nome do seu programa, acho que o DNA tem memória, eu costumo dizer isso. Então, é um cordão genético que você puxa de vários lados seja a memória do DNA, temperamento da minha mãe, a doçura da minha mãe, a tenacidade do meu pai, não é? E passando para a família, né? Para a sua esposa. E a minha avó, que definitivamente também, né? me ensinou a olhar para o outro. Acho que isso foi fundamental na minha vida. Isso eu trouxe para o pessoal e para o profissional, naturalmente. E aí, passando pela sua mulher, né? Qual que é o nome dela? A Raquel. A Raquel, é uma figura fantástica, que também tem um trabalho social. Fantástico. A conheci, inclusive, em função desse trabalho social. Está ela aqui, olha, com o Varela aí. Com o Drauzio Varela, enquanto nós estivemos em São Paulo, para conversar exatamente sobre o sistema prisional brasileiro, que é um projeto que, seja a Raquel quanto eu, somos envolvidíssimos já há muitos anos. A Raquel há mais de 12 anos, eu há 6 anos dirigindo o Instituto Minas pela Paz, né? E com o Drauzio Varela a gente foi uma noite em São Paulo. Esse projeto é com Minas pela Paz, é isso? Esse aí? Não, com o Drauzio? Não, o Drauzio foi simplesmente um encontro de trocar ideias de conhecimento, beber daquela fonte fantástica, um homem que conhece... Fala um pouquinho mais desse projeto, que é interessante isso. O Minas pela Paz é um instituto ligado à Federação das Indústrias de Minas Gerais, que eu dirijo há 6 anos, há quase 6 anos. O Instituto tem 10 anos, estou fazendo 10 anos este ano. Né? E ele, com super apoio da FIENG e de tantas outras empresas, as principais indústrias do Estado, né? Entre as quais a Fiat. A gente conhece esse trabalho. É um trabalho de resgate, né? Do valor humano e de recuperação do sentenciado, né? E nós começamos com ele em cumprimento de pena dentro das APACs, principalmente. A gente faz um trabalho muito em parceria com as APACs. E as APACs, para quem não sabe, são pequenas unidades prisionais. Que são... Temos aqui uma em Nova Lima? Tem Nova Lima, tem Itaúna, Itabira, nós vamos inaugurar uma no próximo mês. E são 46 APACs já em Minas Gerais. Pequenas unidades prisionais que custam 5 vezes menos do que o sistema prisional comum e que recupera 4 vezes mais. Que legal, cara. Bacana. Faltou um filho.
filhos? Filhos, são 5 filhos. 5? São 5 filhos hoje. Cara, é uma potência. Né? Eu tenho mesmo. o Bernardo, olha aí, cara. o Bernardo e o Breno, são os 2 filhos do meu primeiro casamento com a Valânia. Eles aí carregando o João Francisco, que é o caçula, que já ainda na maternidade. Tem o José Gabriel, que é irmão do João Francisco, também filho da Raquel. Tem 3 anos, vai para quase 4 anos. E tem o Bebeto, né? O Roberto, que é um primo que perdeu pai, mãe, irmãos, ficou órfão. Ele é especial, né? Ele nasceu com uma síndrome, com autismo. Então, ele vive comigo e com a Raquel, com a nossa família, já há quase 2 anos. Imagino que para você é mole, para quem conviveu, teve uma infância cercada de 10 irmãos. Então, tranquilo. Ter 5 filhos então, é mole desenvolver isso aí. É até prazeroso, eu diria. Eu digo a Raquel, eu quero mais. Só para fechar aqui, família, a Raquel também trabalha com moda, também, independente de te ajudar nesses projetos sociais, não é isso? Não, a Raquel, ela é designer de moda, né? Tem uma confecção chamada 2Ls, né? Com 2Ls, porque a Raquel é com 2Ls. E a principal produção dela é dentro dos presídios. Ela tem um trabalho na penitenciária de segurança máxima de Juiz de Fora, a cidade natal dela. E também tem uma parceria agora na PIEP, na penitenciária feminina aqui de Belo Horizonte. Eu vou perguntar para a produção antes da gente fechar o bloco. Tem uma foto sua com um Papa aqui. Pode ser aí em cima, gente? Que você teve uma relação com... O que foi? Aí. Esse aqui foi um encontro surpreendente, porque eu li no jornal italiano, no La Stampa, antes da Jornada da Juventude, aqui em julho, que o Papa estaria trocando a garagem do Vaticano, tirando os Mercedes, os carros de luxo, para trocar por carros baratos, populares, porque carros simples, né? Dentro do conceito de simplicidade que ele, inclusive, expressa muito bem. E daí? E aí eu falei, bom, ele vem ao Brasil no meio do ano, né? Então ele vai andar no carro simples para ser coerente. E eu fui atrás do pessoal do Vaticano, através dos meus colegas da Fiat na Itália, consegui o contato. Quando eles vieram 3 meses antes para uma prospecção do grande evento que aconteceria no Rio de Janeiro, eu os encontrei, ofereci os nossos carros e ele escolheu o Fiat Ideia, para andar no Brasil, porque era um carro que tinha uma grande área envidraçada, os vidros abaixavam todos, ele queria contato com o público. E eu inclusive emprestei o Ideia para eles, né? E fiz amizade, falei muito dos meus projetos sociais, do Árvore da Vida, do projeto com os presos. Bacana, né, cara? Gratificante, né? E me convidaram para uma missa especial do Papa lá uma missa muito exclusiva que ele daria só para o clero, vamos dizer assim, né? E fomos eu e a Raquel, os únicos civis que estavam ali, os únicos... e depois da missa, surpreendentemente, o chefe do comissariado me disse, olha, o Papa vai te receber na sacristia. E não era nada programado, então... foi interessante que eu desconcerto, sem saber qual que era o protocolo, não estava previsto esse encontro, né? Ele chegou e já bateu no meu ombro, fiz a maior propaganda para você, né, rapaz? Só para fechar aqui, fechando o bloco aqui, e esse carro está onde? Esse carro está conosco no acervo da Fiat, que bacana. Todo amassado, teve aquela cena que eles erraram o percurso na Avenida Brasil e todo mundo, né? Então ele está amassado de mãos, né, marcado por mãos. Então ele está conosco e a gente pretende expor esse carro numa exposição em breve, quem sabe na Casa Fiat de Cultura, num momento especial. Legal, muito bacana. Especial. Eu vou chamar um intervalo comercial, a gente continua já com o Marco Antônio Lage. Bem, a gente volta com o programa DNA e hoje a gente está conhecendo um pouquinho do DNA, da pessoa, independente do sucesso profissional, do Marco Antônio Lage, meu colega na PUC ali. Depois eu vou nos bastidores, eu quero saber um negócio da escadinha ali, mas são outras palavras. Ô, Marco, tem umas imagens aqui... E do Quincas também, né? Hein? E do bar do Quincas, que era não, nem fala, bafo casa. Mas a produção selecionou alguns carros aí, alguns eventos aí.
Isso aí, fala um pouquinho para o nosso telespectador aí. Que carro que é esse aí? Essa é uma Alfa Romeo, né? Que a Spider, que lançada há 2 anos na Itália. Esse é um evento lá na Itália para a imprensa europeia e eu participava naquele, porque era uma retomada da Alfa Romeo, né? Bacana, né? Um carro fantástico. Esse também é um lançamento, a Ferrari, que sempre foi nos salões, esse no Salão de Paris, e a Ferrari sempre foi uma das grandes vedetes dos salões internacionais, né? Tá. E aí? E esse é o último lançamento de carro com o Mobi da Fiat, um carro fantástico. Aí com minha equipe, parte da minha equipe da comunicação da Fiat. Esse foi em Ibirapuera. Você participou, você foi em Ibirapuera, em São Paulo. Também, então. Um carro inovador. Bacana. Né? Agora, com essa história de carro, você viajou o mundo inteiro aí, não foi? Brasil inteiro? O mundo inteiro, o Brasil inteiro. Acho que mais de 30 países a gente já rodou. O trabalho, né? O trabalho intenso e dá também essa oportunidade para a gente conhecer outras culturas e rodar o mundo, né, para ver o que está acontecendo com o mundo a partir do momento que o negócio ele virou global, né? Não tem mais, não é a montadora de Betim ou de Minas Gerais, é a montadora global. Tá. Né? Os trabalhos sociais que a gente deu uma pincelada, um pouquinho mais, aí fala um pouquinho mais desse prazer, dessa relação, exatamente como é o projeto Árvore da Vida. O outro você já falou Minas pela Paz, já falei um pouco. Já falou um pouquinho. Eu acho que isso, assim, primeiro, como profissional, né? O Minas pela Paz e dos presídios é um trabalho voluntário, que é aquilo que eu te disse, que é um pouco do DNA da minha avó, que me ensinou, que me deu essa vocação de olhar para o outro, né? O tempo inteiro, né? E o Árvore da Vida é um projeto que nós idealizamos há 12 anos. Eu percebia naquele tempo que a Fiat ela precisava de se relacionar. É que o lançamento do livro, essa foto, né? Do livro. A Fernanda, uma querida, né? Foi prestigiar o lançamento. Como tantas outras pessoas que têm sensibilidade, né, para o tema social. E as empresas também têm que ter essa sensibilidade. Naquela época eu percebi que não adiantava mais só assinar o cheque e para assistir ou para contribuir com ações sociais. Era importante entrar e desenvolver, assim como a gente desenvolve carros, a gente precisava desenvolver uma ação social importante e a escolha foi fazer na frente da Fiat, na comunidade de frente, que naquela época era a comunidade mais violenta de Minas Gerais. Né? Aí tem trabalho social, passou por teatro que vocês fizeram, nós cobrimos lá também. Percurso social. Toda a história. E como é que eles se viam nessa relação? Você enfatizou muito isso com a gente na época lá. Essa relação, porque eles tinham um outro olhar para a Fiat, né? O patrão, chefe, e vice-versa, né? Aí houve uma convergência de igualdade em determinado momento? Foi um encontro, porque o que me incomodava muito, eu até então eu cuidava da parte de imprensa, de comunicação, e passei a cuidar dessa parte social também da empresa. E sempre me incomodava muito, até como jornalista, como crítico, não é? O fato de ter uma montadora com um muro e atrás daquele muro alta tecnologia, pessoas de alta capacidade, desenvolvimento de engenharia, produção de 2.000 automóveis por dia, liderança de mercado, e do outro lado da rodovia, a comunidade mais carente do estado de Minas Gerais. E quem fez essa ponte foi uma história interessante. Rapidinho, porque o tempo é curto. Foi um senhor, não foi? Que ele bateu na porta da Fiat. Estou errado? Não, na verdade, eu olhava aquilo e tinha o seu Bené, que era um senhor daquela comunidade, foi o primeiro encontro que eu tive, e ele me sensibilizou muito, que era um negro que chegou naquela comunidade ainda sem nada e vivia ali, era um líder daquela comunidade. E ele me alertou, ele me sensibilizou muito que precisava de fazer essa ponte, fazer esse encontro. E aí fizemos, e hoje há uma convivência espetacular entre a comunidade e a montadora Fiat. O livro é o resultado, é a síntese disso tudo ou não? O livro conta essa história, mas contada inclusive a partir da experiência das pessoas de dentro da comunidade. Mas, né? Aí eu tenho que remeter exatamente.
Você é religioso? Você tem Não, fé? Não, tenho fé, absolutamente. Eu sou praticante? educado, né? Minha formação é católica, não sou tão praticante quanto a Raquel, minha esposa, que vai à missa praticamente todos os domingos, mas eu não sou praticante, mas eu acredito nessa energia maior que nos rege, que nos move para o bem das pessoas. Seu signo qualquer? Capricórnio. Tá. E trabalhador, hein? Muito. Um ascendente aqui. Mas e daí para... falta um sonho, falta alguma coisa ainda de tudo que você está semeando aí? Do ponto de vista pessoal, falta. Eu acho que a gente sempre tem a sensação de que precisa de concretizar tudo, né? Nada está acabado. E é bom também porque isso é o que nos inquieta, o que me inquieta, né? E o que falta é acabar a obra. Eu acho que as obras são quase que inacabáveis, né? Nesse sentido, as obras sociais. Elas têm que ter uma continuidade. Virtudes. Agora um ping-pong aqui. Virtude, acho que sim, a minha maior virtude é a simplicidade. É a simplicidade. E defeito? Você tem defeito? Tenho muitos, né? Tem capetinha aí dentro? Não, mas nem tanto de ser de capetinho, acho que nem tanto. Acho que eu sou muito respeitoso, mas com relação às pessoas, eu acho que o maior defeito é não respeitar as pessoas. Mas um defeito que eu tenho é não saber dizer não. Eu digo sim sempre e acumulo, às vezes, até um volume de trabalho que pode até comprometer resultados, mas não saber dizer não. Tá. Quando você não está fazendo nada, ócio, o que você faz? O ócio, eu leio, e sobretudo arte, né? Eu tento me aproximar da arte. Em poucas palavras, quem é Marco Antônio Lage? Marco Antônio Lage é um cidadão comum, né? Que até é meio lugar comum dizer isso, mas é alguém que ama a vida e ama as pessoas. Agora, uma frase para a gente finalizar. Talvez, até em função do momento que a gente vive no Brasil, mais do que uma frase, talvez um verso do Drummond, meu conterrâneo. Aí fica bacana a gente encerrar. Bacana. Um Olha aí, olha ele. Ali está ao lado do cineasta. Bigode, é um cineasta, um amigo querido do Rio de Janeiro, né? Bacana. A gente aqui estava conversando para fazer um filme sobre Drummond em Itabira. Vamos terminar então. Mas talvez é uma coisa que está muito, neste momento, que esse momento de baixa estima do brasileiro, né? E de pouca genuinidade, mas eu me lembro Mãos Dadas do Drummond, né? Não serei o poeta de um mundo caduco, nem cantarei o mundo futuro, mas olho meus companheiros e eles nutrem grandes esperanças. Não nos dispersemos muito. Vamos de mãos dadas. No âmago do DNA do Marco Antônio. Obrigado, Paulo. Prazer tê-lo aqui. Obrigado você, nosso telespectador. E até o próximo programa, no sábado, 18h50. Até lá.